Olá, pessoal! A gente vai repercutir hoje dois casos que estão bastante divulgados na mídia. O primeiro é o caso da guarda do filho da Marília Mendonça, né, que ela faleceu. A guarda era compartilhada entre a mãe dela e o pai do menor. E aí, recentemente, eles por não conseguirem compartilhar a guarda, estão disputando quem vai ter a guarda unilateral. O outro caso é do infeliz falecimento da Preta Gil, das questões patrimoniais que envolvem o patrimônio musical da cantora, de quem vai ficar, e a gente vai discutir aí. Bom, a gente vai começar então pelo caso da guarda do filho da Marília Mendonça, mas antes, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar lá no meu canal no YouTube, Tatiana Moreira Naumann, e no Spotify também o podcast tá no ar. Então vamos lá, vamos começar pela guarda do filho da Marília Mendonça, lembrando que ela faleceu e o menor, ele já residia com a avó quando a mãe estava viva, ele já residia com a avó. Isso é essencial para a gente entender a dinâmica, né? Porque o que vale em relação à guarda do menor é quem vai atender ao melhor interesse da criança ou do adolescente, né? Qual dos dois tem a melhor possibilidade de zelar pelo melhor interesse do menor ou do adolescente. No caso, pelo fato do menor já, quando ela era viva, morar com a avó, a diferença é que ele permanecer morando com a avó não vai alterar, né, a rotina do menor de maneira substancial, porque o falecimento de um dos genitores já é uma alteração substancial na rotina do menor e no emocional, um impacto muito grande na saúde mental do menor como um todo. Então, se você mudar a casa principal dele, já é uma outra alteração que deve ser considerada se vale a pena fazer essa mudança. Ela é essencial para o menor. Porque o que acontece? Eles antes tinham a guarda compartilhada, né, a avó e o pai. E aí o pai, sob a alegação principal de que a avó não estava zelando com cuidados de saúde do menor, porque ele é diabético, e aí, segundo o pai, não estava sendo atendido toda a medicação, tudo que era necessário em relação a essa questão da diabetes. Ele entendeu que não era mais possível compartilhar a guarda na medida em que as decisões em relação ao menor não estavam sendo... não era execuível compartilhar decisões na medida em que eles tinham entendimentos e visões de mundo muito diferentes e estavam entrando em constante conflito. De fato, isso inviabiliza completamente a guarda compartilhada. Se o ex-casal não consegue compartilhar decisões, no caso deles dois, se a relação entre eles, entre avó e pai, não era uma relação fluida, realmente inviabiliza a guarda compartilhada. Mas a avó, por sua vez, alega que o pai sempre viajou muito e não era participativo na vida do menor, a ponto de ser principal, né, guardião aí, e unilateralmente o guardião. A gente tem que também observar que a pessoa que for o guardião, nesse caso, vai ser o responsável pelo patrimônio musical aí, né, dos direitos autorais da Marília Mendonça, né, que a gente está falando de uma grande fortuna, que a pessoa vai ser a responsável pela administração desse bem, considerando que ele é menor, né? Aí, aproveitando, diferente do caso da Preta Gil, que deixou um herdeiro maior, né? É um herdeiro necessário, um único filho e herdeiro necessário. Então, a mídia sempre coloca, porque a avó tem netos, nananã, mas assim, necessariamente o filho é o herdeiro dela. Caso ela tenha feito algum testamento, alguma disposição em sentido contrário em relação à metade que é disponível, porque uma metade é garantida para ele de forma absoluta e restrita.
mas ela pode ter feito uma disposição patrimonial em sentido diverso e garantindo essa metade, por exemplo, para o neto ou para quem ela quisesse. E aí, isso vale também não só para bens móveis, imóveis, para o patrimônio musical dela. E é importante ressaltar que, em relação ao patrimônio musical, quem passa a gerir o patrimônio musical vai administrar como se fosse o autor daquelas músicas e daí para frente. Bom, é isso que a gente tinha para falar sobre essas duas questões. E, em resumo, né, em relação à guarda de terceiros, vai valer, como eu falei, o princípio do melhor interesse da criança, que no caso da Marília Mendonça, a gente vai ter que aguardar, né, a instrução probatória, as eventuais entrevistas com assistente social, psicólogo, etc., entender em que contexto o menor está melhor inserido, e aí o juiz vai decidir quem tem mais condições. Claro que nada impede que eles façam um acordo no curso do processo e mantenham a guarda compartilhada, porque, como eu falei, foi uma iniciativa do pai, mas que também não é irrevogável. Ele pode também voltar a ter uma guarda compartilhada daqui para frente. E em relação aos direitos hereditários, né, lembrando que os herdeiros necessários, eles, via de regra, herdam o patrimônio de forma absoluta. Caso haja uma disposição em sentido contrário, ela só pode falar sobre os 50% disponíveis. Os outros 50% são destinados necessariamente ao herdeiro ou herdeiros, né? No caso da Preta Gil foi só um. É importante a gente ressaltar que a guarda de terceiro não é uma anonimidade, está muito longe de ser. Tem muita gente, e eu diria até que a maior parte da doutrina, ela entende que ela é bem complicada na vida do menor, na medida em que é mais um terceiro entrando numa relação ali, né? Mas, por outro lado, os casos que admitem são em situações que são excepcionais, né? Por exemplo, eu já tive um caso de uma mãe que fazia uso de substâncias entorpecentes de forma que ela exercia a guarda de forma completamente irresponsável, né? Vale dizer que o que rege a guarda, em linhas gerais, é uma paternidade, uma maternidade responsável, né? Quando você não tem o guardião exercendo a guarda de acordo com o princípio do cuidado, da efetividade, aí você dá margem a um terceiro de entrar como guardião, né? Nesse caso, foi a avó, né, que já ficava com o menor em todas essas situações que a mãe não exercia a guarda de forma responsável. E, inclusive, nesse caso, o menor foi ouvido, né? Vale lembrar que o menor, ele nesse caso, ele é ouvido, mas não é determinante a vontade dele, porque nesse caso ele tinha, acho que 6, no máximo 8 anos. Então, assim, ele foi ouvido, né, porque tinha que ser, e aí ele contou que a mãe dele esquecia eles nos lugares. É uma coisa totalmente irresponsável. Eu era advogada da avó, né? A própria mãe, no curso do processo, passou a concordar que a guarda fosse exercida pela avó, porque ela sabia que não tinha a menor condição de exercer a guarda, né? E assim, em relação a avós, acaba sendo muito frequente, por exemplo, a avó vem exercer a guarda, né? E aí falece. O neto, que estava sob a guarda da avó, passa a ter direito a uma pensão por morte, né? Mais uma vez a gente volta ao assunto, mas assim, é muito impactante na vida do menor, né? Que estava ali sendo totalmente sustentado pela avó, e aí quando ela vem a falecer, ele tem direito à pensão por morte. O STJ já entendeu nesse sentido, não só em relação a avós, mas a guardiões de modo geral, de terceiros, tem o direito à pensão por morte garantido. Mas, por outro lado, quando a morte, a guarda por si só, ela não gera nenhum direito hereditário, né? A gente vai ter a sucessão normal,
Não é porque tem a guarda sendo exercida de forma diferente que vai mudar o direito hereditário como um todo. Né? A sucessão ela permanece da mesma maneira. O neto vai herdar como neto, e assim sucessivamente.